Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos acrescentar vocabulário mais específico e palavras mais difíceis para o seu vocabulário de português. Hoje nós vamos falar sobre termos jurídicos e vocabulário jurídico. Então, a primeira palavra é júri. Júri são algumas pessoas que são previamente selecionadas para ter uma opinião sobre o que está acontecendo. Geralmente o nome é o júri popular, né? Que são as pessoas que são chamadas para sentar, assistir ao julgamento e depois dar a sua opinião, votar. Exemplos: o júri considerou o réu culpado por unanimidade. Os membros do júri ouviram atentamente os depoimentos das testemunhas. Próxima palavra, recurso. O recurso se refere a uma ação legal que uma pessoa pode tomar em um processo judicial, quando ela não concorda com a decisão que foi tomada, por exemplo. A defesa entrou com um recurso contra a decisão do tribunal. O recurso foi negado pelo Tribunal de Apelação. Jurisprudência. A jurisprudência ela é uma espécie de histórico de decisões judiciais que auxiliam na interpretação e aplicação da lei em casos futuros. A jurisprudência estabelece precedentes legais importantes. Os advogados estudaram a jurisprudência relevante para o caso. Intimação. Intimação é um ato judicial pelo qual se notifica determinada pessoa dos termos ou atos de um processo. Recebi uma intimação para testemunhar no tribunal. A intimação foi entregue pelo oficial de justiça. Defensor público. Ele é um profissional que fornece serviços jurídicos gratuitos para pessoas que não podem pagar por um advogado particular. O réu optou por ter um defensor público em vez de um advogado particular. O defensor público representou o réu durante o julgamento. Próxima palavra, alegação. A alegação no contexto jurídico é uma declaração feita por uma das partes envolvidas em um processo legal. É uma afirmação formal que apresenta os argumentos, reivindicações e fatos em apoio à posição dessa parte. A alegação de fraude foi contestada pela defesa. O autor fez uma alegação de danos morais. Próxima palavra, evidência. Evidência é a informação ou prova apresentada para sustentar um argumento ou afirmar um fato em um contexto legal ou investigativo, por exemplo. A evidência apresentada incluiu documentos e depoimentos de testemunhas. A falta de evidência suficiente levou à absolvição do réu. Juramentado. As testemunhas foram juramentadas antes de prestar depoimento. No exemplo, as testemunhas foram juramentadas antes de prestar o depoimento. O juramentada significa que as testemunhas fizeram um juramento de dizer a verdade antes de prestar o depoimento. Esse juramento é comum em procedimentos legais para garantir que as testemunhas se comprometam a dizer a verdade, a serem honestas. Habeas corpus. Se refere a um mandado legal que uma pessoa pode pedir, alegando que sua detenção, sua prisão é ilegal. Essa ação é destinada a garantir a liberdade de uma pessoa que está sob custódia. O advogado impetrou um habeas corpus para liberar o réu da prisão preventiva. O habeas corpus é um instrumento importante para proteger os direitos individuais. Prisão preventiva. Ela é pedida para evitar que uma pessoa fuja durante ou antes de um julgamento, um processo judicial. O réu foi colocado em prisão preventiva enquanto aguardava o julgamento. A prisão preventiva é aplicada em casos de risco de fuga ou obstrução da justiça. Culpa.
A prova da culpa do réu era esmagadora. O tribunal determinou que a culpa recaía sobre o acusado. Inocência. O réu manteve sua alegação de inocência durante todo o processo. A defesa apresentou evidências que sustentavam a inocência do cliente. Bom, então para o vídeo de hoje é isso. Como vocês podem ver, além das palavras que eu incluí nesse vocabulário, no exemplo você vai ver que provavelmente tem outras palavras que você não conhece. Então vale a pena dar uma pesquisada. Se vocês conhecem o site Anki, que é um site de flashcards virtuais, vocês podem acrescentar essas novas palavras lá. Então é uma dica extra que eu dou para praticar novos vocabulários. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. E dá aquela contribuição aqui. Se você não é inscrito, se inscreve, curte o vídeo e comenta alguma outra palavra ou faça uma frase com uma dessas palavras que nós aprendemos hoje. Tchau, tchau!